Oi, gente, a paz do Senhor. Estou gravando esse vídeo aqui porque vocês me pediram muito naquele vídeo que eu postei recentemente falando sobre o arrebatamento, que eu sonhei sendo arrebatada, subindo. E foi assim, uma experiência muito incrível. E eu confesso que eu não consegui nem processar direito ainda. Então eu levei alguns dias aí processando. Foi há pouco tempo, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 20. E foi muito impactante para mim aquele dia. Eu recebi vários comentários assim, fala como foi ver Jesus, como eram os cabelos dele, como era a aparência dele. E eu super entendo, porque se fosse eu, também estaria super curiosa para saber esses detalhes. E eu não consegui nem falar naquele primeiro vídeo, porque foi ali no dia mesmo que eu gravei. Então, eu estava assim em processamento, porque, gente, o sobrenatural é muito impactante. Então você fica meio assim, meio aéreo, parece que você está pisando nas nuvens e não na terra. É algo assim muito estranho até, mas eu estou aqui hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como foi ver Jesus. Eu quero falar primeiramente algumas coisas para vocês, algumas evidências que ocorreram antes de Deus me dar esse sonho. Há mais ou menos 2 semanas atrás eu estava em uma consagração e enquanto eu orava, o Senhor disse para mim, eu lembro que eu estava orando à noite, e Ele disse assim: eu vou abrir a tua visão por esses dias, se prepare. E aí eu achei que seria em relação a outra coisa que eu estava orando naquele dia do propósito, porque eu fiz o jejum com um propósito específico. E eu achei que Deus iria abrir a minha visão, iria falar algo, mostrar algo sobre aquilo que eu estava orando naquele momento. Só que acontece muito de Deus falar uma coisa para mim e eu achar que vai ser de um jeito e acontecer de outro. E como Deus faz como Ele quer, Ele atua do modo que Ele quer, a visão que Ele falou que iria me dar era essa. Eu entendi perfeitamente que era essa, porque quando Ele falou isso, eu senti que seria algo muito forte, muito impactante. Porém, Ele me mostrou dentro de um sonho ali. Só que quando aconteceu, eu estava assim, quase acordada. Eu percebi que eu estava ativa, porque eu despertei assim e fui levantando. E nessa noite em especial eu estava com dificuldades para dormir. E passaram-se mais alguns dias, eu estava orando novamente, conversando com Deus. E eu pensando em algo sobre morte, mas assim, eu não estava orando por aquilo. Eu estava conversando com Deus e me veio isso na mente. E aí, enquanto eu orava, o Senhor falou assim para mim: tu não vai experimentar a morte. Aí eu disse: então eu vou ser arrebatada? Aí Ele disse: sim, tu vai ser arrebatada. Eu estava orando por outras coisas, por coisas boas, na verdade, e me veio isso na mente. Aí Ele falou: tu vai ser arrebatada. Aí eu falei: meu Deus do céu, que lindo. Eu comecei a rir enquanto eu orava. Então foram 2 evidências antes de Deus mostrar para mim Jesus. Porque Deus sempre vai dando alguns sinais de que Ele vai falar alguma coisa, fazer alguma coisa. E nesse dia do sonho, eu estava orando à tarde, o Senhor falou algo comigo muito forte. E nunca tinha acontecido de Deus se manifestar daquela forma que Ele se manifestou nesse dia à tarde. E aí eu lembro que Ele me disse assim: está acontecendo algo aqui agora, espiritual. Ai, gente, eu me arrepio toda porque foi muito forte só de lembrar. Eu não vou nem contar porque não convém trazer detalhes, foi uma experiência muito pessoal. Então eu não vou explicar aqui porque vocês nem vão entender. Mas Ele falou assim pra mim: eu estou fazendo algo aqui agora espiritual. Tu não entende, mas eu estou fazendo algo espiritual. E eu percebi, assim que eu ajoelhei para orar, que eu falei línguas diferentes. Era como se Deus estivesse me entregando uma nova variação de línguas. E aí, quando eu comecei a orar, eu percebi. Eu falei: nossa, tem algo diferente aqui hoje. Eu estou falando línguas diferentes, línguas novas. E depois começou a acontecer todo o mover, que Deus falou que estava me entregando algo novo. Ele disse assim: eu estou te entregando algo hoje, eu estou te entregando algo agora, algo novo. Isso eram as 4 horas, 5 horas da tarde. Então foi um espaço de tempo ali muito curto para que isso acontecesse. E eu fiquei pensando, né, o que é esse algo novo que Deus está me entregando aqui? Eu não sabia o que era. Mas Ele disse que era algo espiritual que eu não estava entendendo, porque de fato eu não estava. Então eu já fui dormir muito impactada. Gente, tem um barulho aqui fora, externo, então relevem aí, tá bom? Por enquanto, breve isso irá melhorar em nome de Jesus, mas infelizmente é assim, ou então eu não gravo. Porque toda vez que eu vou gravar tem alguma coisa, e hoje vai ser esse barulho aqui de fundo. Então eu já fui dormir muito impactada nesse dia, e aí para completar, Deus foi e me deu esse sonho. Isso foi muito rápido, foi como se fosse um flash. Ali deveria ser umas 5 da manhã, 5:30. Eu não sei exatamente o horário, mas foi entre esse horário aí, entre 5 e 6 da manhã. Porque assim que aconteceu, eu já despertei. E eu vi Jesus vindo sobre as nuvens. E eu vi a nuvem assim atrás dele, nuvem na frente dele, ele pisava nas nuvens. Era algo muito forte. E entre essas nuvens tinha uma luz incandescente muito forte, que não era algo assim. Sabe quando a gente viaja de avião, a gente vê as nuvens de um jeito, né?
não era daquele jeito que eu via. Eu via as nuvens assim, como se estivesse divididas assim, em duas partes. Era como se formassem duas paredes assim de nuvens para poder Jesus passar no meio. Entendeu? E ele vindo assim todo sério, ele estava com postura assim. E ele vinha andando e olhando para frente. Não olhava nem para um lado nem para o outro, ele olhava somente para frente. E eu percebi assim que ele estava com um senso de urgência na expressão facial dele. Tinha um senso de urgência, como se ele estivesse com pressa mesmo. A forma que ele andava também era como se ele estivesse com pressa, porém era como se eu visse em câmera lenta. Agora tente entender isso daí, ele com pressa, mas era como se eu visse em câmera lenta. Isso é porque as coisas espirituais é meio difícil de explicar. Mas eu vi assim, quando eu olhei pra lá, a imagem estava longe, depois ela se aproximou, como se fosse um zoom. Quando a gente dá um zoom no celular, vocês sabem como é, né? Ou na câmera, a imagem está longe e chegou pra perto. Ele estava andando assim com uma certa urgência e estava com a roupa branca e tinha uma parte da roupa que era vermelha. Só que aquele vermelho era como se fosse um vermelho de sangue, como se aquele vermelho representasse o sangue. E eu via um detalhe vermelho na roupa. E o cabelo dele, meu Deus, gente, era muito lindo. Sério. Sabe? Ai, dá vontade até de chorar. Era muito lindo o cabelo dele. Era um cabelo como se fosse ondulado. Era mais ou menos assim, na altura dos ombros. E era como se fosse assim um castanho escuro, o cabelo dele. Ou um castanho médio. Era entre castanho médio e castanho escuro. E era um cabelo ondulado. E era muito bonito, sabe? Quando você vê um cabelo que é tão bem cuidado, que chega a brilha. Pois era o cabelo de Jesus. Brilhoso assim, muito bem cuidado. Ondulado, lindo. E aí eu via o rosto dele e a cor da pele era uma cor como se fosse... Sabe quando a pessoa tem a pele clara, mas ela é bronzeada? Pronto, era assim que eu via. E a questão do rosto ser claro era porque era reluzente, tinha uma luz muito forte. Sabe quando a pessoa tem a pele bem cuidada, a pele viçosa, bonita? Pronto, essa era a pele. Tinha um brilho assim, gente. Quando você cuida da pele, passa sérum facial, passa um monte de produtos que a pele fica bonita, tratada, pronto, era assim. Só que ele não precisa disso, né? Ele já é naturalmente lindo. Então eu estou tentando explicar aqui para vocês entenderem, porque realmente é até difícil de explicar. E ele era forte. Ele não era assim magrinho, como geralmente as pessoas pintam nos quadros. Ele era forte. E era aquela força de transmitir poder. Você vê poder e autoridade na expressão dele, na postura dele. Então foi assim que eu vi. Foi algo assim muito impactante, que eu ainda não estou nem acreditando, sério. Foi algo assim muito tremendo, tanto que eu fiquei toda boba, né? Acordei boba e estou até hoje. Por quê? Porque só Deus para nos proporcionar ver essas coisas, gente. Porque se for por mérito, não tem como. É pela graça. É Deus que dá. E eu fiquei muito feliz por Deus ter me mostrado, me dado esse privilégio de ver Jesus desse jeito. Então é isso, gente. Foi assim que eu vi Jesus. E eu vou parar o vídeo aqui por conta do barulho. Eu não vou conseguir gravar mais. Então já vou encerrar. E eu espero que vocês tenham sido edificados através desse vídeo. Que Deus abençoe você. Compartilha com mais alguém. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.